E aí? Durante esses últimos dias, eu andei pensando em diversas coisas. A maior parte delas eram sobre ideias, e algumas eu até consegui colocar no princípio de planejar e idealizar. Nada fora do comum. Algumas eu simplesmente pesquisei, mas não dei muita continuidade. E algumas, infelizmente, não foram do jeito que eu gostaria, mas foram o melhor dentro das possibilidades que tinham. Apesar de tudo, algumas realmente tiveram sucesso, então acho que no final eu tô satisfeita. Sendo bem sincera, nessa última semana a possibilidade de não ter nenhum vídeo realmente existiu e foi bem levada em consideração. Isso porque, como eu expliquei, algumas coisas não foram exatamente como eu havia planejado. Mas, também como eu já tinha dito antes, isso aqui agora é importante pra mim. E as coisas importantes merecem comprometimento. E também nem é uma tarefa tão difícil, só depende de mim e do meu cérebro. Recentemente eu andei pensando muito na vida, mas não necessariamente na morte, e sim nas situações e como lidar com elas. Isso porque, para muita gente, o conceito de ser evoluído é não se importar ou não se sentir impactado com nada do que os outros pensam ou falam. E muita gente busca isso. Só que isso é extremamente difícil, e isso porque todo tipo de situação e todas as pessoas são muito delicadas. Então, termina que todo mundo de vez em quando se pega lembrando de alguma situação onde falou algo que considera vergonhoso, ou de algo que errou em público, sei lá, algum tipo de situação que ninguém lembra, mas a gente lembra, e quase sempre se tortura muito por isso. E geralmente é algo relacionado ao nosso passado, as vergonhas, os erros, as brigas, quase todo tipo de coisa que nos remete às nossas versões anteriores e que a gente tem um pouco de medo em relação ao que as pessoas lembram dessa versão. Principalmente quem conviveu com a gente e que ou ainda convive ou a gente acabou se afastando. Isso sendo explicado assim de maneira prática não parece um problema tão grave, mas às vezes até eu me apego tanto ao passado, ou penso tanto em memórias boas ou alguns momentos horríveis, tanto que um pensamento que várias pessoas compartilham é justamente a vontade de sumir, desaparecer, largar tudo, mesmo não tendo nada, e tentar começar de novo com outras redes sociais, outra cidade, outra vida, vamos dizer assim. Obviamente que isso é um conceito que não é uma possibilidade concreta para muitas pessoas. Então quem não pode simplesmente abandonar tudo, faz o quê? Essa prática de muitas vezes até mesmo idealizar um passado que não foi tão bom, mas comparado ao momento atual parece reconfortante, é muito ruim, é muito perigosa. Não só quando a gente foca nas coisas horríveis, mas até mesmo quando a gente tenta encontrar um certo conforto e viver no passado. Isso é muito ruim, porque quando a gente percebe, a gente está fazendo isso por horas e horas. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria. Então, esse vídeo ele é 100% baseado naquilo que eu observo enquanto participante de uma sociedade e naquilo que eu experimento enquanto indivíduo. O melhor que a gente sempre pode fazer é buscar ajuda psicológica. Todo ser humano merece ter uma saúde tanto física quanto mental boa. E muitas pessoas tentam buscar formas de fugir disso. Algumas
dormem, outras tentam se automedicar, mas não é nenhum desses caminhos que eu recomendo. No meu caso, eu sou uma pessoa que tem muitos hobbies, e eu acho que isso é uma maneira saudável de enfrentar essa questão. Há pesquisas que mostram que as atividades manuais reduzem o estresse, aumentam a sensação de bem-estar e ajudam até na prevenção de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e outras demências. Bom, algumas pessoas encontram muita dificuldade em expressar os problemas delas, ou como elas se sentem, porque parece simplesmente um emaranhado sem fim de sentimentos abstratos e que pouquíssimos podem ser explicados de forma prática e específica. E por mais que um sentimento não possa ser descrito com tanta precisão, ele existe e torna a situação muitas vezes mais impactante. E lembrando que nem todo mundo tem uma rede de apoio ou se sente seguro a conversar com alguém sobre essas questões. Tu provavelmente já ouviu que a gente é o país onde tem mais pessoas com ansiedade. E isso é um problema realmente sério que impacta as pessoas de maneira muito triste, porque ninguém deveria adoecer assim aos poucos e ter a vida tão afetada, porque no final das contas todas essas coisas que eu mencionei antes são extremamente alusivas. Tem muita coisa acontecendo no mundo e, ao mesmo tempo, tem muita coisa acontecendo conosco. O tempo todo a gente vê uma notícia e, dependendo da gravidade dessa notícia, algumas pessoas se sentem impactadas, também em graus diferentes. Mas, de toda forma, elas se sentem impactadas. A gente tem perspectivas acerca de tudo e, basicamente, o mundo atual nos cobra meio que ter um lado sobre quase todo tipo de discussão. E dentro disso a gente vai criando as nossas perspectivas. Só que, com o tempo, essas coisas estão sujeitas a mudar, conforme a gente vai envelhecendo, principalmente. As coisas mudam e acabam, então toda situação que a gente enfrenta, todo momento, passa, termina. A diferença está no jeito que a gente encara e na importância que a gente dá, coisas que são muito difíceis de controlar. E por mais que a gente fique se distraindo na frente de alguma tela de computador, celular ou qualquer coisa, no final das contas, nem todo tipo de distração é bom. Porque a distração também pode ser basicamente tu não percebendo que o teu cérebro tá se derretendo e daqui a pouco vai ser entregado em uma bandeja, ou melhor, num copinho com um canudo de papel. Mas existem algumas formas de tentar manter o nosso cérebro saudável. Especialmente em uma época onde um estilo de vida saudável acaba tendo um custo muito elevado e acaba se tornando uma possibilidade que não é concreta para todo mundo porque justamente não é acessível. Mas uma dessas maneiras é ter o hábito de ler. E não só pela questão da saúde mental. Hoje em dia é um apelo muito grande voltar a ler, que as pessoas voltem a ler não necessariamente alguma obra super complexa e que também vai te deixar abalado, mas qualquer coisa, desde um gibi até um livro curto. Nunca entendi muito do mundo das leituras, então se tu é como eu, tenta começar por algo simples. Eu, por exemplo, fui atrás do Pequeno Príncipe, que é um livro bem comumzinho e ele não é muito extenso, então eu recomendo fazer isso. Vários clássicos e eu, por exemplo, gostaria muito de lê-los, mas eu confesso que às vezes eu fico procrastinando. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu tô lendo um que se chama Besta Humana. Eu vou colocar algumas informações a mais sobre ele por aqui e eu posso dizer se eu conseguir terminar ou não, porque atualmente eu tô pela metade dele. Inclusive eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre tudo o que eu achei do livro. Ele tem acho que umas 365 páginas, porque eu sou ansiosa e vi mesmo quando eu tava na 20ª. Bom, essa é só uma opção que eu gostaria de compartilhar porque realmente existem muitos benefícios em ler e tem muitos artigos que comprovam isso. Pensar muito é um hábito que está ficando cada vez mais recorrente na vida de muitas pessoas, mas não deveria ser normalizado, porque impede que a gente consiga viver cada dia e cada momento, coisa que é justamente uma das formas de acabar com isso e de conseguir viver a vida normalmente. E muitas vezes, por pensar demais, a gente acaba se ausentando, perdendo pessoas e, eventualmente, se perdendo de quem nós somos.
E é muito difícil falar sobre isso. Eu mesma levei semanas para conseguir terminar esse vídeo. É muito difícil abordar todos os pontos importantes, porque cada pessoa tem uma experiência diferente com esse tipo de tema. Tanto que ao longo do processo, várias vezes eu pensei em desistir ou então em encurtar o vídeo e deixar só até onde eu tinha conseguido chegar. Várias partes foram mudadas, apagadas, enfim. E ao longo dessa semana eu tentei não me preocupar com isso, porque é um assunto que algumas vezes me passava pela mente e outras vezes, quando eu estava mais animada ou fazendo outras tarefas, eu nem pensava sobre. E obviamente que o nosso ambiente também nos influencia bastante. Por exemplo, se tu é um adolescente, tu sabe que janeiro vai começar, provavelmente já vai ter começado quando eu postar esse vídeo, e isso só lembra uma coisa: volta às aulas. Coisa que pra mim, pelo menos, não é nem um pouco boa. Mas pelo menos janeiro terminou, porque janeiro, meu Deus, é uma eternidade, parece que é um ano inteiro à parte. Enfim, o vídeo já tá chegando ao fim. Eu tinha um roteiro melhor, mas eu não consegui seguir ele e o vídeo tomou outras proporções. Mas só para deixar registrado, porque assim como as edições vão melhorar, eu espero, os meus roteiros e a organização dos vídeos também pode ficar mais interessante com o tempo. Se eu esqueci de algum ponto ou não consegui muito desenvolver, eu peço desculpas. Mas se tu chegou até aqui, obrigado, porque isso é importante. E até o próximo.